Olá, tudo bem? Um abraço a todos vocês. É muita saudade de estarmos na sala de aula juntos, né? Mas enfrentando as dificuldades, vamos em frente, vamos juntos. Estou à disposição de vocês. Pessoal, nosso último momento, a semana passada, nós tivemos uma leitura dinâmica de um texto, né? Falando sobre dois conceitos importantíssimos na sociologia, na organização social da sociedade e na disputa, né, entre as classes trabalhadoras. Então, nós vamos ver que os conceitos de infraestrutura e superestrutura em Marx têm uma configuração importantíssima na sociologia, né? Então, nós vamos entender que a infraestrutura trata-se das forças de produção, né, compostas pelo conjunto de meios de produção, matéria-prima e trabalhadores, né? Isso é uma ideia dentro dos textos de Marx acerca de infraestrutura. A superestrutura é fruto das estratégias de grupos dominantes. Professor, quem são, como assim, grupos dominantes? Nós sabemos que em toda a sociedade, hoje é mais evidente isso na nossa realidade, cada grupo de classe, cada classe social, cada grupo defende os seus interesses, certo? Nós temos aí hoje nós temos até entidades, né? São os sindicatos, associações, fundações, para defender determinados interesses de determinados grupos. E dentro desses grupos nós temos aqueles grupos dominantes, que são chamados grupos de elite, que são quem detém a maior controle sobre essas infraestruturas e sobre a superestrutura, né, dentro da sociedade. A infraestrutura, ela então, nós podemos citar aí como parte da infraestrutura, é o Estado, a religião, as artes, a cultura, né, os meios de comunicação, certo? Que são criados, são meios de manter o domínio daquela classe, né, da classe dominante, por assim dizer. E aí nós vamos ver que, ao estudarmos essa ideia desses conceitos dentro de Marx, nós vamos ver que Marx é um crítico à questão de uma classe dominar a outra, né? Ele não vê como algo ideal a superioridade de uma classe sobre a outra, o domínio de um sobre o outro, né? É uma forma de ver uma sociedade um pouco diferente do que nós vemos hoje, né? Nós temos que nos deparar que a classe social, ela tem várias divisões, né? A sociedade ela é dividida em classes, né? Nós temos classe dos empresários, classe dos trabalhadores, classes dos comerciantes aí que, vamos dizer, são trabalhadores, mas não são empresários, são ambulantes, um monte. Hoje a diversidade é muito grande, né? Mas nós temos a divisão em grandes e pequenos. Vamos usar essa expressão, grandes e pequenos. E os grandes tendem a querer manter o domínio sobre os pequenos, né? E é sobre esse domínio que Marx está falando, né? E aí ele vai dizer que cada classe ela tende a querer perpetuar o seu domínio. Como? Com ideologias. E o que é uma ideologia, professor? São ideias que são abraçadas como verdades, né? A verdade, uma ideia, por exemplo, dominante na nossa sociedade é de que a lei é diferente na prática para uns e para outros, né? Na teoria, isso não é verdade. Na teoria nós sabemos, a lei é uma só. Mas os meios de se obter esses direitos, para quem tem maior poder, maior domínio, que é, digamos assim, que é da classe que está
em cima, classe alta, ela tem algumas vantagens. Não que a lei seja diferente, mas, por exemplo, tem como contratar os melhores especialistas, tem como contratar os melhores técnicos para fazer laudos e outras coisas mais. Eu estou dando um exemplo simples para que a gente possa entender, para que vocês entendam que dentro da sociedade há ideologias, né? Umas ideologias dominantes, outras nem tanto. E essas ideologias são táticas de certas ideias ao tomar essas ideias como verdade e tomar posse delas para si. E aí a classe que está no comando tenta impor essa ideologia, e na maioria das vezes consegue, como sendo a ideal para aquela sociedade. Por isso se chama ideologia dominante, classe dominante, e assim sucessivamente nos estudos, nos textos que a gente vai estar trabalhando aí, de Marx, de Weber, mas especialmente de Karl Marx, porque ele é um dos críticos dessa questão da dominar, de uma classe dominar a outra, e dominar ao ponto até mesmo de explorar. E aí ele vai dizer o seguinte: é a tática de tomar certas ideias como verdadeiras e aceitas pela sociedade, sendo elas criadas pela classe dominante de acordo com seus interesses. Claro, se você detém dentro da sociedade o controle, você quer se manter no controle. Certo? Você não quer dividir o controle, você quer ter o controle. Isso é uma questão individual, o individualismo, né? Então, até mesmo nas classes sociais existe a disputa individual, certo? E aí, Marx critica exatamente esse ponto, mas nós vamos perceber que na nossa sociedade hoje isso é essencial. É uma questão de organização, é uma questão de... Alguém tem que pensar o que é melhor para a sociedade. Certo? Alguém tem que tomar frente, tem que tomar o controle, porque senão fica desgovernado. É como um ônibus cheio de pessoas sem motorista. Não, alguém vai ter que tomar a frente ali, vai ter que... E ele vai coordenar ali aquele grupo que está dentro. E a responsabilidade também é dele, de dirigir bem, de coordenar bem, de tomar as decisões, de continuar no controle, certo? Eu dei esse exemplo para ficar assim, um pouquinho mais prático da gente tentar entender. Alguém vai ter que tomar as decisões, alguém vai ter que governar, digamos assim, essa sociedade em todos os sentidos, né? E, claro, se existe uma classe que tem maior poder de convencimento, maior poder financeiro, maior poder de se relacionar, maior facilidade de domínio, controle, essa classe vai ser a que vai coordenar, a que vai decidir o que é melhor e o que não é para essa sociedade. Certo? Grande abraço a vocês, até a nossa próxima aula.